Ó, galera, seguinte, semana passada eu estava com uma camiseta e eu mostrei pra quem chegou cedo, nessa, né, de esperar o pessoal, me veio na cabeça, sem pretensão nenhuma, mostrar uma camiseta, que era essa daqui, ó. Dá pra ver aí? Ó, essa camisetinha aqui. E aí eu perguntei pro pessoal primeiro se eles já tinham visto essa camiseta e depois se eles entendiam o que era. Só que depois eu me empolguei com a live e eu esqueci de falar da camiseta. Eu esqueci de explicar o que era, mas alguém aqui já tinha visto essa camiseta aqui, ó. Eu fiz ela exclusivamente para uma das turmas do curso de análise de expressão gênica, mas eu queria saber se alguém entende o que é isso daqui. Eu quis fazer um negócio bem específico. Ó, dá pra ler o que tá escrito aqui, ó? O que é? Alguém manda aí pra mim. Alguém tinha falado que era de gestão de enzima. Não tem nada a ver. Alguém sabe o que é que tem nessa camiseta aqui? É a PCR, ó. São os 3 passos da PCR. É denaturação, aí embaixo aqui é anelamento dos primers e aqui em cima é extensão. É de 30 a 35 vezes. Aê, a Pamela acertou. Isso aí, Pamela. Os ciclos da PCR. Eu estou mostrando aqui de bobeira, que eu fiz para uma das turmas, mas eu fiz também um tempo atrás, foi a primeira que eu fiz, foi essa aqui, ó, do DNAzinho no bolso. Eu até cheguei a sortear, foi bem no comecinho do canal, e eu sorteei essa daqui para uma seguidora, a Biolouca ganhou. Mas eu não sei, faz tempo que eu não vejo ela por aqui, não sei se ela segue ainda. Aí eu fiz daqui. Aí agora para a turma nova essa que acho que vocês viram que eu postei faz pouco tempo. Para a turma nova do curso de análise de expressão gênica, para o PCR em tempo real, eu fiz essa daqui. Eu manipulo o DNA, qual é o seu superpoder? Aí tem lá o super-herói. Essa aqui foi uma teste, né? A versão final não ficou dessa cor aqui não. Eu faço alguns testes antes de enviar para os alunos. Mas ela ficou legal, né? Tem aqui, a capa dele ficou meio escura aqui, não dá para ver direito. Mas ficou legal, a camiseta tá legal. Eu tô trabalhando nos outros desenhos agora, para as próximas turmas. Mas isso é um assunto para mais tarde. Que horas são? Estamos no horário? Vamos começar? Viu? O que vocês acham? Eu faço essas coisas aqui por prazer mesmo, porque eu gosto de ficar fuçando, fazer essas coisas. Mas vocês acham legal ter uma lojinha com quinquilharias da nossa área? DNA, biomol, sei lá, proteína, genética, ciência. Essa aqui mesmo eu fiz, ó. O ETzinho não foi eu que eu desenhei, né? Eu comprei a imagem e coloquei fiz um quadrinho com ele. Esse aqui também, ó, do universo da Biomol. Tem outros pra lá também, que eu já tinha mostrado antes. Esse aqui, ó. Que é um monte de coisa relacionada, né? E tem um outro mais pra lá, que ele tá longe de ver. Aí, ó, algumas pessoas até pediram para fazer uma lojinha, mas eu nunca levei muito a sério, porque eu gosto de fazer para mim, assim, para o pessoal que compra os cursos, que são os alunos, mas eu nunca pensei em fazer, porque dá um trabalho pra caramba, né? Bom, se tiver alguém aí querendo trabalhar de graça e montar um e-commerce comigo, me ajudar, eu topo. Bom, vamos lá, deixa de papo furado. Já tem bastante gente aqui e a gente pode começar. Deixa eu pegar minhas anotações. Deixa eu pegar aqui. Anotei algumas coisinhas para falar para vocês. Ó, galera, eu não sei se eu vou manter aí. Eu acho que eu vou. Eu vou deixar os comentários abertos. Se eu me distrair muito, eu vou desligar os comentários, porque às vezes eu me distravo. A live vai ficar gravada assim. Ela fica gravada aqui, eu posto no IGTV logo em seguida. Depois eu dou uma editada nela e coloco lá no YouTube também. Tem gente que prefere ver no YouTube. Então eu deixo nos dois lugares, aqui no IGTV e lá no YouTube. Vai ficar aí para sempre, eu não vou tirar essas lives não, tá? Porque agora também acho que vai ser uma linha editorial aqui dentro do universo da Biomol. Vocês vêm interagindo bastante, pedindo bastante sobre esse tema.
E quando eu comecei o canal, né, a comunidade Universo da Biomol, eu não tinha nada fechado na cabeça do que ia fazer. Eu estou aberto para ideias, para outras coisas. Aliás, até vai ter, acho que em breve aí, não sei se a Marina está online aí, tá com a gente, uma aula sobre proteína, que não sou eu que vou dar, vai ser uma outra pessoa. A gente vai ver se ela gosta, se vocês gostam da aula dela, mas vai ser um conteúdo sobre proteínas, que já tinham pedido antes para falar de outros temas que eu não domino, ou domino pouco. Para não ter que ficar estudando e não falar só da teoria, eu prefiro que alguém que tenha experiência na bancada fale. E aí eu perguntei isso para vocês em algum momento, aí todo mundo falou, ah não, é legal ter outras pessoas também, vai ter outra pessoa aqui falando. Mas o fato é que eu não estou com nada fechado, né? O Universo da Biomol é aqui o que vocês precisarem, é para vocês isso daqui. Então se vocês me pedirem proteína, eu falo de proteína, se vocês me pedirem DNA, eu falo de DNA, e como esse negócio de carreira tá ganhando muito terreno, a gente fala sobre carreira. E eu tenho alguma coisa para contribuir com vocês. Eu conheço pessoas que podem contribuir com vocês, como o André, que veio na live passada, e outras coisas que estão acontecendo que eu vou falar no meio dessa live aqui também, que vai ser legal. Mas vamos lá, olha só. Deixa eu contar para vocês uma historinha rápida aqui, porque faz parte dessa live, desse conteúdo que eu vou falar para vocês, que a gente vai conversar agora. Daí aqui, mais ou menos, é o seguinte, ó. Eu fiquei pensando, se eu estivesse sentando aí num boteco, num barzinho com vocês, e vocês me perguntassem alguma coisa sobre carreira, sobre como é o mundo acadêmico, como é o mundo corporativo, a diferença dos dois, era isso aqui que eu ia falar para vocês. Então eu montei um conteúdo mais ou menos assim, ó. E para começar eu quero contar a história de por que eu, pelo menos nesse tópico aqui, eu tenho autoridade para falar, porque eu passei pelos dois, na verdade eu estou nos dois ambientes até hoje. Eu continuo fazendo parte do mundo acadêmico e faço parte do mundo corporativo também. Ainda que indiretamente nos dois, eu estou nos dois. Eu passei por uma fase que talvez seja a fase que vocês estejam passando agora ou que vocês venham a passar daqui a um tempo, que é justamente a transição de carreira. Em algum momento vocês vão parar de estudar, seja para fazer alguma outra coisa. Para quem aqui é estudante, que eu sei que não tem só estudante, mas a maioria é estudante. Mas talvez vocês, em algum momento vocês vão parar de estudar e vocês vão seguir alguma carreira aí, seja como professor, um docente, pesquisador, ou vai para o mundo acadêmico, ou vai empreender, sei lá. Então talvez, em algum momento vocês vão passar por isso que eu passei. Mas olha só como é que foi. Eu, diferente da maioria das pessoas, eu entrei na graduação sabendo que eu ia trabalhar com genética. Isso, eu sigo a média para quase tudo. Eu sou estudante médio, eu sou médio em quase tudo. Só que uma coisa que eu fui de frente foi nisso. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com genética. Aí eu fui trabalhando com genética, testei outras coisas para ver se eu não gostava, continuei trabalhando com isso. Quando eu me formei, eu também sabia que ia fazer mestrado, porque já que eu estava nessa área, eu pensei, não dá para ir para o mercado. Eu achava na época, pelo menos, né, que não daria para ir para o mercado sem me especializar. Então eu resolvi fazer um mestrado. Aí fui fazer o mestrado e seguir esse ciclo natural para muitas pessoas. E durante o mestrado, já convivendo com pesquisa, com bolsa, com ficar sem bolsa, com ter bolsa recusada, eu já comecei a sentir o ambiente. Eu vi como era desenvolver uma pesquisa, eu já tive interação com os professores, essas coisas, e eu já vi que aquele negócio não ia ser para mim. Eu queria outras coisas. Aí da metade para o fim, mais ou menos, do mestrado, não, foi mais para o fim, no terço final do mestrado, eu comecei a ter contato com alguns especialistas da Applied Biosystems. Eu não sei aqui quem é da época da Applied, mas eu comecei a ter contato com o pessoal da Applied Biosystems, mais especificamente com os especialistas. Eles iam lá na faculdade da palestra e tal, e eu gostava muito de ver aquilo, né? As pessoas gostavam também, era meio que... Era uma palestra geralmente diferenciada, né, quando eles iam, porque era um conteúdo bem profundo que eles passavam e eu gostava daquilo. E aí eu fui entrando naquele ambiente e eu gostei. Aí, em algum momento eu consegui fazer uma entrevista na Applied. Não, era a Life já, que a Life ela comprou. Não, a Invitrogen comprou a Applied e quando as duas marcas se juntaram, eles por um tempo, eles destruíram a marca Applied e Invitrogen e criaram a marca Life Technologies. E aí eu fui fazer entrevista na Life Technologies. Só que eu fui bem na entrevista até, isso ainda estava no mestrado, tá? Eu fui bem na entrevista, só que na segunda fase da entrevista, que era dar uma aula, eu tinha que dar uma aula para os próprios especialistas deles. Eu fui mal, eu fiquei nervoso, eu gaguejei na hora de falar, me fizeram uma pergunta, eu respondi mais ou menos, e eu não passei. Aí eu fiquei mal, né? Pô, não passei, queria passar, era uma posição legal, era para especialista. Fiquei frustrado, mas eu engoli a frustração, fui fazer o doutorado. Aí, durante o doutorado, a pessoa que me entrevistou,
lá nessa primeira entrevista, a gestora da posição, ela gostou de mim. E ela me manteve no radar. Aí quando eu entrei no doutorado, logo que eu entrei, ela me chamou para uma outra entrevista, uma mesma vaga, né? Só que de outra pessoa que tinha saído. E eu não quis fazer, na verdade, eu falei para ela, agora eu estou no doutorado, estou começando o doutorado, agora eu tenho um compromisso aqui com o meu orientador e eu não vou fazer isso agora. Se você quiser me aceitar desse jeito, tudo bem. Ela falou, não, eu prefiro que você termine então e a gente volta a conversar depois. Aí eu fui, não continuei nesse processo seletivo, eu continuei no doutorado, fui morar fora do país, aquela história que eu já contei em outros momentos, eu vou contar de novo depois. E quando eu estava na metade para o fim do doutorado, me chamaram mais uma vez para a terceira entrevista. E eu fui, fiz tudo por telefone, que eu estava fora do país, dei a aula por telefone, por Skype também, só que dessa vez eu passei. Eu voltei ao Brasil e fui trabalhar. E aí é que começa aqui o tema da nossa live mesmo. Eu estou contando tudo isso para vocês porque eu queria que vocês tivessem noção que eu fiz então mestrado, doutorado, eu tive todo o conhecimento desse mundo. Eu continuo, como eu disse, com conhecimento desse mundo até hoje, porque a minha esposa ela é da área acadêmica, ela é professora universitária, e eu ajudo ela, eu faço pesquisa junto com ela, eu vou pro laboratório ajudar as coisas de biomol dela, vai sair publicação nossa agora, essas coisas. Então eu continuo nesse mundo, mas eu fui trabalhar no mundo corporativo, fui trabalhar numa empresa privada e foi absolutamente tudo diferente. Era uma coisa maluca. Olha só, fiz umas anotações aqui. No mundo acadêmico, que é talvez aí onde a maioria de vocês estão inseridos agora, que é o seguinte, vocês já conhecem, né? Aí geralmente é um professor, ou ele é um pesquisador, talvez um técnico de laboratório, ou um pós-doc, né, que está ali tentando entrar, passar num concurso, vive naquele negócio de fazer a pesquisa, vive naquele ambiente, e é um negócio muito legal, essa posição no mundo acadêmico é um negócio muito legal, porque geralmente as pessoas que estão fazendo isso, que elas escolheram isso para a vida delas, elas têm talvez um motivo maior de fazer aquilo. Elas não estão ali simplesmente para ganhar dinheiro, até porque não se ganha muito dinheiro fazendo isso. Elas estão ali porque elas querem contribuir com a pesquisa ou porque elas têm, sei lá, elas querem proporcionar alguma coisa para a sociedade. É algo que elas escolheram fazer, uma linha de pesquisa que elas decidiram trabalhar, que elas estão estudando. Aquele negócio depende do intelecto delas, então é um ambiente muito interessante nesse sentido. De certo modo, as pessoas têm até certa autonomia, porque elas escolhem a linha de trabalho delas, a linha de pesquisa. Vive do intelecto, né? O reconhecimento vem no longo prazo. Quem consegue aí finalmente passar num concurso e ser um professor, ser um pesquisador, vem o reconhecimento, ainda que seja no longo prazo, é mais demorado. E tem todo esse romantismo, né, de se trabalhar. Então eu notei até aqui algumas vantagens sobre o mundo acadêmico, que é o meu ponto de vista no final das contas, porque aqui eu não estou falando nada de que está escrito em livro, é simplesmente a minha experiência. Então vantagem. Primeiro, a pessoa trabalha para ela mesma. Tudo bem, ela está dentro de um departamento, talvez ela tenha um chefe, um orientador, alguma coisa assim, mas no final das contas ela escolheu aquilo, ela escolheu a linha de pesquisa que ela vai trabalhar, ela faz uma pesquisa, talvez uma hipótese que ela tenha levantado, ela escolheu aquilo. Trabalha talvez com um propósito, que é muito legal, não é simplesmente ela está numa empresa dando dinheiro para um acionista, ou dando dinheiro para a empresa, sei lá, para o chefe, para o patrão. Ela talvez tenha um propósito até mais bonito de se trabalhar. Ela pode escolher o que ela vai fazer, a vida geralmente é uma vida mais calma. Para você que está aí na pós-graduação e acha que a sua vida é agitada, eu vou te dar uma notícia, cara. A sua vida não é agitada, a sua vida é mansa, a sua vida é tranquilinha. Para quem está no mundo acadêmico, geralmente a vida é calminha. Se você está pensando, minha vida é difícil, como é complicado, só correria, trabalho muito, cara, a sua vida é sussa. Vai por mim que a sua vida é sussa. Tem menos cobrança de um modo geral, as cobranças elas são num outro nível, a carga de trabalho ela é mais leve. Ela pode até não ser mais leve, mas pelo menos é uma carga de trabalho que você se impõe, porque você precisa fazer aquela coisa. Não é diferente de uma carga de trabalho do seu chefe te mandar, por exemplo. Depois de passar num concurso, é difícil chegar a passar num concurso, mas depois que passa num concurso, geralmente tende a ter aí uma estabilidade um pouco maior, né? A gente vai falar de estabilidade daqui a pouco, mas existe pelo menos uma estabilidade emocional um pouco maior no mundo acadêmico. Então tem mais autonomia, dá para ditar um ritmo de vida aí mais sossegadinho. E desvantagem, qual que é o problema do mundo acadêmico para mim? É difícil passar num concurso. Tem concurso? Está diminuindo, está cada vez mais difícil. Mas tem concurso, é difícil de passar. Até lá você vai viver de bolsa, vai pingar de uma bolsa aqui, outra ali, vai depender de instituições, vai depender de outras pessoas, o que é complicado. Às vezes fica sem dinheiro, às vezes fica sem bolsa, e não é uma coisa fácil. Então,
A vida, ela, apesar de ser mais simples, ela pode ser mais simples no sentido ruim também, né? No sentido de que você talvez não tenha um plano de saúde, não consiga pagar com um plano de saúde, ou tenha um plano de saúde mais básico. Talvez você não consiga fazer uma reserva financeira, porque a gente está sempre ali no limite do dinheiro, né? Vivendo de bolsa, ou um salário mais baixo se for um professor mais jovem. Você depende do governo aqui no Brasil, que é um grande problema, né? Não preciso nem falar porquê. Em uma canetada as coisas mudam aqui. De repente não tem mais bolsa, de repente não tem mais financiamento e é isso. Vocês sabem como é que funciona isso. As condições de trabalho também não são as melhores. Se você comparar com o mundo privado, as empresas privadas, é diferente. As instalações são diferentes. Já quem aqui, eu não sei quem aqui é da Ilha do Fundão, que trabalha lá na UFRJ, na Ilha do Fundão. Cara, aquilo lá, ele é um aglomerado de puxadinhos. É um negócio ruim de se ver, é ruim de trabalhar, é ruim no banheiro lá. Mas é assim, lá faz uma pesquisa de altíssima qualidade? Faz. Tem pesquisador de altíssimo nível lá? Tem. Mas tem esse negócio, você não consegue fazer um xixi lá tranquilo, porque é fedido, tá tudo estragado. É assim que funciona. Então tem essa desvantagem também. Aí falta equipamento, falta reagente. Eu cansei de ver laboratório que precisava gastar verba, faculdade precisava gastar verba porque o governo tinha dado um dinheiro lá para comprar equipamento, eles tinham que gastar, mesmo que eles não tivessem que fazer, eles tinham que comprar se não perdia o dinheiro. Aí comprava equipamento e não tinha dinheiro para rodar. Vários equipamentos no Brasil, eu falo isso assim, ó, tranquilamente, vários, dezenas e dezenas, se não centenas de equipamentos parados porque não tinha dinheiro para rodar, não tinha reagente para comprar e rodar. O que mais? Condição de trabalho eu falei, a falta de dinheiro, equipamento e reagente e as perspectivas de crescimento elas são mais limitadas. Mesmo para um professor, um professor docente passou num concurso, a maneira de se crescer ela é mais limitada. Vai crescer? Realmente vai crescer, ele consegue galgar degraus aí em todas aquelas provas de titularidade, consegue cargos administrativos, mas vai dar uma travada, é uma linha meio vertical ali para não ter onde fugir. Agora, a carreira corporativa no mundo de empresas, que foi quando eu tive o baque, ele, para mim, assim, eu acho que o baque mais forte que eu tive foi em relação à disponibilidade de verba. Porque quando a gente está no mestrado, doutorado, vai para um congresso, vai num evento, vai fazer uma viagem internacional pela faculdade, sei lá, alguma coisa nesse sentido, a gente vai sempre com o dinheiro contadinho, né? Pegar um táxi para mim, na época que se pegava mais táxi, né? Era uma tortura, porque eu pegava um táxi para sair do aeroporto e ir pro evento, eu ficava de olho naquele taxímetro e não parava de subir, aquilo era uma tortura para mim, porque eu não tinha dinheiro. E vai pro hotel, fica no hotelzinho sempre mais ou menos, né? Come nos restaurantes mais baratinhos, é normal, é o começo de vida. Quando eu fui pro mundo corporativo, esse tipo de problema não existe, porque apesar dos projetos terem limitação de verba, essas coisas também, não tem limitação de verba, ou muito menos limitação de verba nessas coisas, nessas amenidades, do que no mundo acadêmico. Então, você ganha. Quem viaja pela empresa, que era o meu caso, né, eu viajava muito pela empresa, você recebe um cartão corporativo, ele vai no seu nome, só que quem paga a fatura é a empresa, e você usa aquilo de acordo com as diretrizes da empresa, as normas, as regulações da empresa, mas você usa aquilo, você pega um táxi, você pega um hotel ali. Sempre é um hotel bom, dificilmente você vai ficar no hotel vagabundo, a não ser que na cidade não tenha, vai comer em um lugar gostoso e você pode ter pepino de, sei lá, perder voo, o hotel tá lotado, você tá com aquele cartãozinho ali da empresa, você não precisa se preocupar, não é um dinheiro que vai sair do seu bolso, uma coisa que vai te fazer falta, não vai, porque a empresa está pagando, lógico, todo funcionário, a maioria dos funcionários gastam esse dinheiro com muito cuidado, eles utilizam esse cartão com muito cuidado, mas é uma preocupação que você não precisa ter. Se você tem carro da empresa, que era o meu caso, por muito tempo eu tive carro da empresa, depois eu deixei de ter e depois eu tive de novo, é outra preocupação que você não tem. Você pode parar o carro na rua porque aquele carro não é seu. Se arranhar, aquele carro é de uma locadora, nem é da empresa, é de uma locadora que vai devolver, ele não vai ter... Então tem esse tipo de preocupação, essas pequenas preocupações do dia a dia, que geralmente estão associadas a dinheiro, elas desaparecem, porque a empresa ela tem dinheiro para bancar essas amenidades. Olha só, até anotei aqui um exemplo. Eu até comecei nas vantagens, né? Um exemplo dessa vantagem, teve uma vez, não faz muito tempo, isso já foi numa das últimas posições que eu estava na empresa. A gente foi num congresso de novo no Rio de Janeiro e foi num centro de eventos bem legal lá no Rio. Estavam lá num centro de eventos legal no Rio, só que o hotel que a gente pegou foi uma pessoa que selecionou um hotel lá pra gente,
Ele quis pegar um hotel perto do centro de eventos, porque em eventos se trabalha muito geralmente, tem que carregar coisas, trabalha bastante. E o hotel não era legal, porque a região não era legal. O centro de eventos era bom, mas a região onde ficava o centro de eventos era ruim. E ficou a equipe inteira da empresa lá. E teve quarto, o quarto de algumas das meninas era voltado para a favela, tinha uma favela logo atrás do hotel e tinha a marca de bala na parede do hotel. Se a gente tivesse na época da vida acadêmica, né, vivendo de bolsa e contando dinheiro, seria uma tortura, ia ter que ficar naquele hotel até acabou o evento com medo todos os dias. No caso da empresa, o que aconteceu? Saiu todo mundo, saiu a equipe inteira, pagamos uma taxa enorme lá pro hotel, um monte de, sei lá, várias diárias ficaram de graça pro hotel e foi para outro. E simplesmente porque a empresa pode fazer isso, ela pensa no bem-estar do funcionário, pensa na segurança do funcionário, tirou todo mundo de lá e colocou num hotel decente. Foi o que aconteceu e sem problema. Passamos o resto do evento no hotel mais distante, mas no hotel decente. Então são essas facilidades, essas preocupações que elas deixam de existir. Aliás, se vocês pararem para pensar, pelo menos para mim, essa é uma característica da riqueza. A riqueza, ter dinheiro, para mim não é aquela pessoa que consegue comprar o carrão, consegue ficar no hotel luxuoso, não é isso. Ter dinheiro é você não ter que ter preocupação com esse tipo de coisa. É a sua esposa ficar grávida e você poder pagar um quarto individual para o seu filho nascer, não ter que ficar naquela barulheira. E são essas coisas simples. Você ter, sei lá, um celular roubado e você não ter problema para comprar, entende? Então, isso para mim é riqueza. E um pouco de se trabalhar em empresa tem esse lado mais fácil, né? Mais facilitado. Quando você trabalha em empresa também, dependendo da posição, mas aqui geralmente pessoas do nosso nível, pessoas que têm uma pós-graduação ou que têm uma formação aí mais sólida, isso é de um modo geral, tá? Elas vão fazer treinamentos fora do país, elas vão fazer viagens internacionais para, sei lá, para visitar um cliente. Então é um ambiente legal, né? Você conhece outras coisas. Você conhece um mundo além daquele que você faz todo dia. E tem vários benefícios que quando você é um bolsista ou talvez aí um funcionário público não tenha. Plano de saúde de altíssimo nível, na maioria das vezes, depende da empresa, claro, né? Seguro de vida, computador, as ferramentas de trabalho, computador, celular, com conta paga. Algumas pessoas têm carro. Os bônus no final de ano também, os prêmios ao longo do ano que você pode ganhar por desempenho, por alguma atividade que você desenvolveu. Os incentivos educacionais, outro dia eu contei aí no Instagram, que a Termo, por exemplo, ela pagou meu MBA em gestão empresarial, 85% do meu curso foi a Termo que pagou. Por quê? Porque era interessante para mim, para eu ter um desenvolvimento de educação e para eles, porque ia ter um funcionário com conhecimento em biologia molecular, que eu não atuava tecnicamente mais, mas ainda assim utilizava meu conhecimento técnico para desenvolver meu trabalho, e ao mesmo tempo eu ter uma pessoa com conhecimento em administração de empresas, gestão de pessoas, em marketing, finanças corporativas, e isso era muito interessante. Então é um benefício que é muito legal, né? Eu tive 85% do MBA numa das melhores instituições da América Latina, pago pela empresa. Então, outras vantagens, né? Outra grande vantagem, do meu ponto de vista, é que tem muita oportunidade no Brasil inteiro. Tem oportunidade para a carreira acadêmica? Tem, mas você fica aí muito dependente de concurso público, né? De abrir uma vaga, você passar num concurso, ser subconcorrido, etc. Já quando você trabalha em empresa, você tem empresas espalhadas pelo Brasil inteiro e mesmo que as empresas não estejam no Brasil, você pode ter uma função remota trabalhando em outros estados, outras cidades. Então tem oportunidade demais e esse mercado ele não para de crescer. É um mercado, gente, o mercado de genética, biologia molecular, eu vou falar de mercados daqui a pouco. Esse mercado que nós estamos inseridos, seja ele qual aplicação for, ele cresce muito mais aceleradamente que o PIB do próprio Brasil. Isso quer dizer que o quê? A economia do Brasil ela vem crescendo, esse ano não vai crescer por causa da pandemia, obviamente, mas a tendência é que cresça um pouquinho todos os anos, 4%, 2% e assim vai. O mercado onde nós estamos inseridos, os mercados relacionados à biologia molecular, eles crescem de uma maneira muito mais acelerada, ou seja, cresce muito mais o mercado do que o próprio Brasil, que já cresce. Então, a oportunidade de emprego, a oportunidade de você se colocar no mercado como esse, ela é bem maior. Depende de você. Você pode escolher trabalhar no mercado de trabalho, procurar um emprego. Você não depende de abrir uma vaga num concurso. Você depende de você querer, você se expor, você levar seu currículo, esse tipo de coisa. Então depende de você, não depende dos outros. Claro, vai depender de você. Você tem que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que se especializar, vai ter que se expor. E nesse caso, sim, mas
Mas é uma escolha que você faz, né? Outra coisa também, diferentes tipos de vagas para diferentes perfis e tipos de currículo. O perfil acadêmico é um perfil muito parecido. As pessoas que trabalham no mundo acadêmico têm perfil muito parecido, que é o perfil de pesquisador. Eu já vou falar de perfil daqui a pouco também. E quer fazer pesquisa, são pessoas com a mentalidade, de certo modo, parecida. Não mentalidade, mas tem um perfil, de modo geral, parecido. No mercado fora da academia, tem de tudo. Tem de tudo. Tem pessoa que tem um perfil de pesquisa que pode ir para o mercado, tem pessoa que tem perfil para vendas e pode ir para o mercado, tem pessoa que sei lá, que gosta de falar com outras pessoas. Tem perfil para todos os tipos, né? Posições para todos os tipos de perfil e para tipos de currículo também. As pessoas me perguntam aqui demais. Preciso ter mestrado? Preciso ter doutorado? Será que só uma especialização? Depende. Tem vaga para todas essas situações, para todos esses perfis, para todos esses currículos. Depende do que você quer. Mas tem para tudo quanto é lado. Desvantagens do mundo corporativo. As mudanças, quando você está empregado, as mudanças elas acontecem rápido demais e elas não param de acontecer. Não teve um período, acho que de 3 meses, nesses 7 anos que eu trabalhei em empresas, que eu falei, pô, agora as coisas se acertaram, vamos relaxar e trabalhar? Não, não acontece isso. É uma empresa que compra outra, é um departamento que é extinto, é um chefe que é trocado, é uma pessoa que é demitida que muda toda a configuração ali. Então não existe descanso nesse sentido. A dinâmica ela é aceleradíssima e isso causa um estresse. Causa um estresse porque, aí vem a outra desvantagem, diferente de quando você trabalha como um professor, como um concursado, por exemplo, existe sempre o risco e existe sempre o medo de ser demitido. É um risco e um medo que eles estão, às vezes eles ficam ali meio dormentes, eles ficam ali quietinhos, mas esse risco ele está sempre atento na sua cabeça. Tá sempre em algum momento ele volta a te pegar, sabe? Aquele medo de que, putz, agora vai ter corte, agora vai ser minha vez, agora vai ser minha vez, ou não. Você vai para um cliente, faz alguma cagada lá e aquele cliente reclama de você, aí você fica com aquela angústia, será que é você demitido, vai ser justo? Então esse medo, ele permeia e conforme essas mudanças que sempre acontecem o tempo inteiro, esses medos eles voltam a te assombrar de tempos em tempos. Isso é uma coisa a se considerar importante também. A cobrança ela é num outro nível. Ela não é uma cobrança de orientador, ela não é uma cobrança apenas pessoal, você com você mesmo, porque você quer desempenhar bem. Geralmente a cobrança ela envolve dinheiro, porque se você desempenha mal no seu trabalho, muito provavelmente o seu mau desempenho ele vai impactar financeiramente a empresa, porque tudo está relacionado a vendas. Tudo está relacionado a lucrar. A empresa ela existe para gerar lucro. Vocês esqueçam o resto. Se não é uma organização sem fins lucrativos, a empresa ela existe para gerar lucro. Isso não é ruim, não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, é isso que move a sociedade. Mas não romantizem a ideia de que trabalhar vai ser porque as pessoas bem-estar esquecem. A empresa trabalha para gerar lucros. E então quando você faz alguma coisa errada ou quando o seu trabalho, as pessoas dependem do seu trabalho, é porque muito provavelmente vai ter um impacto direto ou indireto na finança da empresa, na geração de lucro, na geração de caixa naquela empresa. Por isso as cobranças elas são geralmente bem mais agressivas, bem mais constantes e se você trabalha na área comercial, isso é muito mais. Se alguém aí é da área comercial, dá um toque, fala aí, é verdade, porque ou discorda, né? Mas geralmente é verdade, porque é uma cascata. Quem trabalha na área comercial é uma cascata. Tem você, vamos supor que você seja o vendedor, tem o gerente de vendas regional, tem o gerente geral de vendas, tem o country manager, tem o, sei lá, até chegar no CEO. Vem uma cobrança em cascata dessas pessoas e vai pegando todo mundo, tá? Deixa eu ver. Quando você trabalha para uma empresa, você trabalha com uma pessoa, você trabalha para uma organização, você trabalha, sei lá, para acionistas, né? Não tem o romantismo de se gerar fazer uma pesquisa, de contribuir com a sociedade, né, na maneira como a pesquisa é. Então existem essas desvantagens aí quando se trabalha em empresas, né? Não tem aquele romantismo, talvez não tenha um propósito, talvez você tenha o seu propósito para trabalhar ali, mas você, quando está trabalhando para alguém ganhar dinheiro, para o acionista ganhar dinheiro, ou você também ganhar dinheiro, não tem o romantismo, a beleza, né, de se trabalhar com a pesquisa como é na área acadêmica. E às vezes, dependendo
da posição tem muita viagem também. Isso parece ser legal no começo, eu achava muito legal viajar no começo, mas depois de 1 ano, 2 anos fazendo isso, e você tem uma família, você tem filho, viajar tanto já não passa a ser tão legal mais. Então às vezes tem esse problema. Vamos ver aí, eu vou tomar aqui um gole do meu café, eu quero saber se alguém tem algum comentário para fazer. O que vocês estão rindo? O que aconteceu, velho? O que vocês estão rindo aí? Vamos lá, vai. Deixa eu aproveitar aqui e dar um recado para vocês. É quase que um jabá. Amanhã, bem cedinho provavelmente, eu vou mandar um e-mail para quem é cadastrado aí no site. Eu vou fazer um e-mail de pesquisa, é um pedido de ajuda mesmo, um pedido de auxílio para vocês, porque eu estou fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa, ela vai contribuir direto ou indiretamente com vocês, o resultado dessa pesquisa, porque o resultado dessa pesquisa ele vai ser utilizado na criação de um programa, que é um programa que tem como objetivo auxiliar vocês, para quem quiser, obviamente, auxiliar vocês a conseguirem o primeiro emprego de vocês ou o próximo emprego de vocês para quem já está empregado ou já teve um emprego. Então é uma pesquisa com esse intuito. Eu não vou falar sobre esse programa agora, porque ele ainda está em desenvolvimento, mas muito em breve, aí nos próximos dias, vocês vão saber mais sobre esse programa. Então amanhã cedo eu vou mandar essa pesquisa, quem quiser participar, participa quem quiser, quem não quiser não precisa. Geralmente bastante gente gosta de responder essas coisas, então se tiver alguma coisa aí para contribuir, são pouquíssimas perguntas, a maior parte é de múltipla escolha, talvez uma outra você vai ter que escrever ali se você quiser. Tá? Só para vocês ficarem espertos, quem quiser participar dessa pesquisa aí vai ser legal. Alguém me perguntou aí do que eu sou formado, é isso mesmo? Foi. Eu sou zootecnista. Eu sou zootecnista. Eu me formei em zootecnia. Eu entrei em zootecnia, como eu falei, porque eu queria trabalhar já com genética desde o começo e dentro de zootecnia tem a área muito forte de melhoramento genético animal. E eu fui para essa área desde o começo. Eu sou zootecnista, mas depois eu fiz mestrado, doutorado na área, mas depois já na Life, na Termo, eu basicamente só trabalhei com todas as outras áreas e menos com a área animal. Porque lá DNA é DNA no final das contas, RNA é RNA no final das contas, não muda muito de organismo para organismo. Mas eu tenho essa formação. Não sou biólogo não, sou zootecnista. Vamos falar de salário? Vamos falar de salário, porque olha só, o salário, aqui já acho que é bem evidente, né, para a maioria das pessoas. O salário dentro do mundo acadêmico, ele vai ter um teto ali. Eu fiz uma pesquisa agora para ver se eu achava alguma coisa. Eu bati um olho no dado aí de 2016, deve ter mudado um pouco, mas não muito. Mas os professores titulares, né, que é o ápice da carreira acadêmica, são os professores titulares, eles tinham um salário aí, em média no Brasil próximo de 14, 15 mil reais por mês. Lógico que dá para acumular salário, dá, porque tem as funções administrativas, né, aquelas funções que vão incorporando salário também, e tem gente aí que quem tem um salário mais alto, chega a 30 mil, 40 mil reais. Não são todos os pesquisadores, professores que chegam nisso, mas conseguem chegar nisso aí. Mas aí um professor titular, trabalhando 8 horas por dia, né, 40 horas semanais, dá aí mais ou menos 14, 15, 16 mil reais por mês. Então a primeira coisa do salário é isso, você tem ali um teto, mais ou menos um teto de salário que você vai chegar, dá para subir um pouco mais, dá, mas tem um teto, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que vai trabalhar na área acadêmica sabe que há limitação financeira de salário. Em contrapartida, quando você vai trabalhar no mercado, vai trabalhar em empresas, cara, salário varia, tem de tudo, né? Quem chega, então eu falei do topo, né? Um professor titular que está ali no topo dentro no topo da sua carreira, ganhando, sei lá, uns que ganham bastante, uns 40 mil, talvez uns 50 mil quem ganha muito. Um CEO, que a gente pode dizer que é o topo da carreira dentro de uma empresa, né, se ele é um funcionário da empresa, o CEO, ele vai ter um salário aí entre 45 e 110 mil reais por mês. 45 a 110 mil reais por mês, mais os bônus que vem no final do ano, que depende do desempenho dele, que é um valor muito alto. Mas existem CEOs tranquilamente trabalhando em empresas nacionais e multinacionais com salário entre 1 milhão e 3 milhões de reais por ano. Então, assim, não dá nem para comparar. Em termos financeiros, trabalhar em
empresa ganha muito mais. Mas no nosso nível, pessoas que estão aí começando, que estão começando a carreira agora, vocês sabem como ganha um professor, vocês sabem como ganha um pós-doc, vocês estão aí mais atualizados do que eu, quem é dessa área vai estar mais atualizado do que eu aí. Mas aí um professor está em começo de carreira, talvez ganhe entre 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil reais mais ou menos, vai estar aí nessa faixa, o professor. Se você entrar numa empresa hoje, uma pessoa que não tem um mestrado, por exemplo, vai trabalhar direto da graduação e consegue uma posição em vendas, uma posição júnior de vendas, vai entrar ganhando por volta de 4 a 5 mil reais por mês mais ou menos, mais a comissão, porque o vendedor ganha bastante comissão, parte do salário geralmente 40%, depende de empresa para empresa, mas por volta de 40% do salário de um vendedor ele vem de comissão. Então dá para tirar um dinheirinho bom no ano bom. Vendedores júniors que eu conheço conseguem tirar às vezes 12 mil reais, 13 mil reais no mês, se tiver um mês bom no ano bom. Agora, um vendedor mais sênior, aquele que já está há alguns anos na empresa, já tem uns 5, 6, 7, 10 anos de carreira na empresa, aí consegue tirar um dinheiro bem maior. Tem um colega meu que no ano passado, ano retrasado, não lembro, acho que foi ano retrasado, não lembro, que ele é vendedor de uma dessas multinacionais, a linha que ele vendia ganhou uma licitação, uma licitação gigantesca, ele ganhou uma pedacinho pequenininho da licitação e teve um mês de salário de 40 mil reais. Então, depende, né? Depende do nível, da senioriedade de cada um, depende de quanto tempo está na empresa e da posição. Geralmente, pessoas que estão na área comercial ganham mais, né? Pessoas na área de vendas, elas ganham mais. Mas o especialista aí também, ele vai entrar na empresa, um cara que atende o cliente, que, como as empresas falam, ele é customer facing, ele atende diretamente o cliente, seja por telefone ou presencialmente, ele vai começar a ir bem júnior, também com um salário de 5, 6 mil reais, e aí mais sem comissão, ou uma comissão bem pequenininha. E vai evoluindo, mas vai chegar num teto. A pessoa técnica, ela bate num teto que aqui no Brasil não tem muito para onde evoluir. Se quiser evoluir, tem que sair do Brasil. Mas o comercial não. O cara que é comercial, que ele é marketing, ele consegue subindo até virar um CEO, por exemplo. A pessoa técnica consegue virar um CEO? Consegue. Mas talvez tenha mais dificuldade, né, para chegar lá. Olha o Thiago Tojal aí. Ô Tojal, esse cara, ele tá falando que eu sou fera, mas ele que é fera. Esse cara é fera. Se tem um cara aqui, ó, que manja de LinkedIn, e ele vai falar de LinkedIn pra gente em algum momento, é o Thiago Tojal que tá aí. Tojal, você podia fazer uma live comigo pra gente falar de LinkedIn, né? Ele manja demais. E não é da nossa área. Ele não é da área de biologia molecular, mas que é um negócio legal também, porque a gente vai ter outros profissionais da nossa área aqui conversando, mas é legal ter gente de outras áreas também, porque a gente sai um pouco do nosso mundinho, que ele é um mundo um pouco peculiar dentro do mercado de trabalho. Mas show de bola. Vamos ver, o que mais? Sobre desenvolvimento. Para você se desenvolver na carreira dentro da área acadêmica, aquilo mais ou menos que a gente vai falando, né? Tem os degraus da titularidade. Então, vai trabalhar em cargos, vai ser o professor auxiliar, ou assistente, adjunto, associado, titular, chegou no topo. Aí você consegue ter outros cargos administrativos, talvez acumular um pouco de salário aí, mas é mais ou menos esse caminho que se segue aí, com algumas variações. Empresa, o legal da empresa é assim, que você tem diferentes níveis dentro da mesma posição. Então, por exemplo, eu comecei com a posição técnica lá dentro da empresa, né? Eu era especialista de produto, atendia os clientes. Existem vários degraus dentro dessa posição. Eu comecei como um júnior dali. Aí você consegue um intermediário, é um pouco mais sênior, você consegue evoluir dentro das posições. São promoções dentro da mesma posição. Qual você aumenta benefício, aumenta salário, esse tipo de coisa. Mas você pode galgar cargos diferentes dentro dessa mesma vertical. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com os especialistas de produto, os especialistas de produto, eles têm um chefe, que é o gerente deles. Está dentro ali na mesa vertical, é uma outra posição, mas continua trabalhando ali com as pessoas técnicas. Não vai atuar tecnicamente, mas está trabalhando com as pessoas técnicas. E aí tem as pessoas, sei lá, aí que vão para outras áreas, né? Eles começam como técnico e vai para vendas, vai para marketing, alguma coisa desse tipo. Então, tem diferentes posições, diferentes níveis na mesma posição, diferentes cargos dentro dessa mesma vertical e diferentes verticais, diferentes áreas dentro da própria empresa, né? Às vezes, a gente está no começo de carreira, não pensa muito na possibilidade de falar de outras áreas, né? De aprender um pouco de administração, falar de marketing, de finanças, porque a gente está muito ali focado, né, no conhecimento técnico, trabalhou com pesquisa, todo mundo quase aqui começa na área acadêmica, e esquece que existe outro mundo. Esse outro mundo, ele é riquíssimo.
riquíssimo, ele é fantástico. Se eu queria ter descoberto esse mundo fora da biologia molecular mais cedo, para eu começar a guardar dinheiro mais cedo, para eu aprender outras habilidades mais cedo, porque são habilidades fantásticas, a gente vai falar isso em outra oportunidade. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Nossa, tá rodando essa live, hein? Onde trabalhar? Bom, na academia, você vai trabalhar em centro de pesquisa, vai trabalhar na universidade, isso vocês sabem bem, né? Às vezes também em professores de universidades particulares, que eu nem estou mencionando muito aqui, porque um docente de universidade particular, ele está mais para o mundo corporativo do que para o mundo acadêmico, eu diria. Apesar de trabalhar, né, dentro da academia, ele está mais para o mundo corporativo do que acadêmico. É um mercado totalmente diferente. A Luciana me pergunta, Eduardo, você fica sabendo quando abre vaga na Termo? Topamos tudo. Olha só, eu fico, mas não é porque eu trabalhei na Termo, não. Eu fico porque eu estou de olho nesse tipo de coisa. Não para mim, eu estou de olho para aqui, para o universo da biologia molecular, né? Para falar para vocês. Mas existem alguns atalhos que vocês podem ter para encontrar as vagas. E eu vou falar sobre isso mais especificamente, acho que é dia 10. Bom, estou sem aqui meu calendário, mas vai ser agora no comecinho de agosto. A gente vai falar sobre isso, tá? Onde encontrar as vagas de emprego, como abordar os profissionais, etc. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó, falando de mercado, né? A gente falou lá no mercado do mundo acadêmico, a gente tem a limitação, não é limitação, é o mundo acadêmico aquilo, né? Vai ser um pesquisador, vai ser um professor, é aquilo ali, beleza, é excelente, como eu falei para vocês, minha esposa trabalha nisso. Eu mesmo já fraquejei, quando eu estava trabalhando na Termo, uma vez, um período muito conturbado, sabe, nesse tipo de mudança, eu falei, pô, eu não quero, mas tá difícil demais, eu quero voltar para aquela tranquilidade. Eu dei uma fraquejada, até cheguei a falar com o meu orientador na época, meu ex-orientador na época, mas aí eu voltei atrás e falei, não, vamos lá, vamos respirar fundo e continuar. Então, assim, não tem nada de errado com o mundo acadêmico, não tem o que é certo e o que é errado, cada perfil vai buscar uma coisa, são posições, são situações voltados para cada perfil. E eu quero terminar, depois, na hora que a gente for terminar, falando justamente sobre isso. Vamos lá, falar de mercado. Mercado fora da universidade. O que dá para fazer? Agronegócio. Dá para trabalhar com melhoramento genético animal, dá para trabalhar com melhoramento genético de planta, fitopatologia, detecção e codificação de OGM, dá para trabalhar com saúde animal, dá para trabalhar mercado de oncologia e medicina de precisão, é um puta mercado que está crescendo demais e mais no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Câncer, oncologia e medicina de precisão. Os laboratórios clínicos todos espalhados aí pelo Brasil, laboratórios de direct to consumer, são aqueles laboratórios que fazem testes tipo o 23andMe, sabe? Que você manda seu DNA, passa lá suavezinho na boca, manda para o laboratório, eles te dão uma lista das doenças que você pode ter, ou se você tem aptidão física para isso, para aquilo, esse tipo de coisa. Né? São testes que você não depende de um médico para fazer. Você mesmo pode comprar e fazer. O mercado de saúde reprodutiva, tanto pré-natal como pós-natal. Pré-natal, aconselhamento genético para os pais, para ver se eles são carreadores de alguma doença genética, ou para selecionar um embrião no momento de fazer a implantação de um embrião. E pós também, né, para verificar alguma possível síndrome, esse tipo de coisa. O mercado de farmacêutica, de descobrimento de drogas, saúde animal, falei, identificação humana a gente pode dividir em dois mercados, né? O mercado forense, que é a parte de crime, e o mercado de paternidade, né? O teste do DNA do ratinho. Bioprodução, os hospitais todos, aí entra um pouco, mistura um pouco, né, com o mercado acadêmico. Saúde, segurança alimentar, esse é outro mercado que cresce demais. Segurança alimentar é aquele mercado que faz teste em alimento, simplesmente faz teste em alimento, teste de DNA para identificar patógeno, presença de patógeno. Terapia gênica celular, microbiologia clínica, pesquisa translacional, que a pesquisa translacional está bem no meio ali, né? Entre um mercado aplicado e um mercado de pesquisa. É uma pesquisa já direcionada para uma aplicação específica, geralmente relacionada a droga, tratamento, esse tipo de coisa. Saúde pública, as próprias empresas de biomol, né? Como a Termo, Biorad, a Gen, Promega, e todos os seus distribuidores, porque essas empresas elas não atuam com vendas diretas no território nacional inteiro, elas atuam através desses distribuidores também. E os distribuidores, eles são empresas separadas. E esses distribuidores você pode conseguir emprego lá também, o que é uma excelente oportunidade. Então é isso aí. Então estabilidade, falando de estabilidade, quanto tempo eu tenho? Pouco. Falando de estabilidade,
De modo geral, a estabilidade no mundo acadêmico ela é maior, né? Você sabe disso, você passou num concurso, geralmente a tendência é que você fique bem ali por um bom tempo. Claro que essa estabilidade ela pode ser ilusória, ela pode ser uma estabilidade emocional, porque afinal de contas depende do governo, depende da economia do país. A gente mesmo agora está vendo, antes mesmo da pandemia, né, congelamento de bolsas, esse tipo de coisa que afeta todo mundo. Já o mundo corporativo é aquele negócio, você tem chance de ser demitido a qualquer momento, a empresa vai reduzir a capacidade operacional, ela vai reduzir, enxugar custo, ela vai demitir pessoas, e esse negócio é terrível, né? É terrível. Tem muita gente passando por isso agora. Então a estabilidade no mundo corporativo tende a ser um pouco mais complicada. O tipo de mercado a gente falou agora. Expectativa. Expectativa de você. Vai trabalhar com pesquisa? Se você sonha que você vai sentar lá, pensar, encontrar uma hipótese, achar uma linha de pesquisa legal, vai ter um monte de orientado e você vai produzir aquilo, vai publicar num artigo bonito, vai ser reconhecido pelo seu intelecto, pode até ser isso, pode acontecer de fato. Mas o seu dia a dia no mundo acadêmico, o que ele vai ser? Você vai estar preocupado com problemas administrativos, você vai estar pensando em pesquisa, você vai estar lidando com orientado, você vai estar lidando com gestão de pessoas, você vai estar lidando com bolsa, com consumo de reagentes, esse tipo de coisa. Então, esse romantismo de viver da pesquisa dessa maneira não existe, obviamente isso não existe. Então, estou falando isso porque talvez algumas pessoas idealizem esse mundo, mas não é o que acontece na vida real. E é a mesma coisa na empresa. Se você acha que você vai para uma empresa e vai andar de terninho, bonitinho, tomar café naqueles cafés chiques em São Paulo, com seu laptop da Apple, cara, não tem nada disso. O mercado lá é cruel. As pessoas elas estão ali, todo mundo querendo a mesma coisa, uma selva, e tem muita gente querendo passar por cima da outra. Isso é muito evidente no ambiente corporativo, né? Tem muita gente, chamados carreiristas, são aquelas pessoas que estão ali para galgar degraus, não importa o que, eu quero. Essa gente geralmente te atropela, é difícil lidar com essa gente. Então, aquela ideia de que você vai enriquecer rápido lá, que vai ser gostosinho, que você vai pegar avião, sentar na executiva, também não é verdade. Então, só para dar uma alinhada nas expectativas aqui, claro, eu coloquei as coisas ruins, porque é só para quem sonha, quem romantiza esse ambiente, vê que não é assim que funciona. Mas tem um monte de outras coisas boas que eu falei ao longo da aula, né? Agora, o que interessa de fato para vocês, né? Porque o título dessa live aqui foi, né, como escolher uma carreira que seja mais adequada para o seu perfil. Então isso depende do perfil exatamente. Como eu disse, não existe o certo, não existe o errado, não existe o melhor ou o pior, depende de cada um dos perfis. Eu já estive dos dois lados, hoje eu estou num terceiro, eu te separaria num terceiro ramo, que é o empreendedorismo, que eu falaria disso, a gente pode falar disso em uma outra oportunidade também. Então o mundo acadêmico, o mundo corporativo e o de empreendedorismo, eu divido assim na minha cabeça. Hoje eu estou nesse terceiro ramo aí, mas estou muito perto dos outros dois também. E é perfil, gente, é perfil, depende do que você quer para sua vida. Você vai seguir uma vida acadêmica ou vai querer trabalhar numa empresa? Depende do que você quer, depende do seu jeito, depende das coisas que você busca na sua vida. Olha só, algumas ideias aqui, alguns perfis que vêm na cabeça, ou características de pessoas que querem trabalhar no mundo acadêmico. Primeira coisa, pessoa que vai trabalhar no mundo acadêmico, talvez seja aquela pessoa, talvez você aí, seja uma pessoa que busca, que demanda mais estabilidade, que demanda mais segurança, que demanda uma vida mais calma, sem aquele excesso de altos e baixos que acontece lá no mundo corporativo, por aquilo que eu falei para vocês, pelas demissões, pela mudança de governança, por tudo que acontece lá na empresa. Então, uma pessoa que demanda mais estabilidade, que demanda mais segurança, vai para o mundo acadêmico. Gosta de uma vida mais calminha de um modo geral. Né? No bom sentido, né? No mau sentido não. Uma vida mais calma no sentido de ter uma coisa mais controlada. Se você é aquela pessoa que valoriza, você está estudando pra caramba, você fez uma faculdade, talvez você está fazendo mestrado, doutorado, talvez aí tem um monte de gente que está no pós-doc, talvez para você seja interessante se você valoriza esse conhecimento, se você valoriza tudo que você vem aprendendo até agora, talvez seja interessante o mundo acadêmico, porque ali você vai utilizar isso de fato no seu dia a dia, né? Agora, também se você está satisfeito com as coisas simples da vida, né? Fazer um churrasquinho com os amigos, viajar aí de vez em quando, fazer coisas mais simples, você está satisfeito com isso? Com as coisas simples, que são as coisas que eu considero boas na vida? Tá aí, um mundo acadêmico é para você também, por que não? Se você pretende contribuir com o desenvolvimento da ciência, com a pesquisa, ter uma atividade na sociedade, direto ou indireto, também é um mundo acadêmico. Eu lembro uma vez um funcionário lá na antiga Life Technologies, ele falou, não sei para quem assim, fala aí Murilão, tudo bem?
Ele falou assim, ó, porque afinal de contas nós todos aqui somos cientistas. Cara, vocês que trabalham no mundo corporativo não é cientista não. Quem trabalha no mundo corporativo é vendedor, direto ou indireto, ele é um vendedor. Então esquece esse negócio que você vai, eu sou um especialista de produto, vou ali atuar tecnicamente, vai, mas é com o objetivo de vender lá na frente, não para outras coisas na sociedade, tá? A pessoa mais paciente, né? Aquela pessoa menos agitada, a pessoa curiosa também vai para o mundo acadêmico, porque vai fazer pesquisa, né? Vai trabalhar com isso aí. Já no mundo corporativo, qual é o perfil? É aquela pessoa que gosta de uma vida mais agitada, que não se abala com imprevistos, ela tolera imprevistos, uma pessoa mais resiliente, deu variações malucas na vida de vários funcionários, ela tem que aguentar o tranco, talvez ela seja a próxima ali. Talvez aquela modificação que esteja ocorrendo na empresa vai impactar em algum momento, mas tem que aguentar, tem que passar por esses altos e baixos também, que isso faz parte desse mundo. Quem busca dinheiro um pouco mais rapidamente, o crescimento financeiro é mais rápido no mundo corporativo, sem dúvida. Pessoas mais impacientes, tipo o Murilo, esse cara que eu dei aqui. Se tem um cara que é impaciente, é o Murilo. E, cara, é capaz que muitos de vocês conheçam o Murilo. Se vocês já foram na SBG, nos grandes congressos de biologia molecular, é esse cara aí que fica ali agitando, que faz os sorteios dos brindes, ele que põe a pilha na galera que tá lá. E que... Vocês viram que eu postei um tempo atrás aí o vídeo eu falando sobre quando eu fui o dublê do Ganso, do jogador de futebol? Vocês viram isso? Eu fui um tempo atrás, há alguns anos já isso, dublê do Ganso. A Life Technologies contratou o Ganso para fazer uma publicidade e o Ganso ia lá pro laboratório pipetar, fazer várias coisas. Só que ele não sabia pipetar, obviamente, né? Eu fui dublê do cara. Um dia antes dele gravar, eu fiquei lá pipetando e tal. E nesse vídeo eu postei outro dia o vídeo. Eu coloquei o link. Coloca aí no YouTube depois que acabar a live. O Murilo é top. Coloca aí na live, depois que acabar a live, coloca Craques da Ciência e procura esse vídeo. Vocês vão ver o Murilo. O Murilo. Vocês vão ver o Murilão lá, ele é o narrador. Ele é o narrador desse vídeo. Ele tá lá junto com um ator que foi contratado e ele é um dos narradores lá. É muito ridículo aquilo, cara. É horrível, é muito feio. Mas tá aí marcado, tá eternizado esse vídeo. Procurei Craques da Ciência depois. Mas espera acabar a live, tá acabando já. Que mais aqui? Esqueci o que tava falando, caceta. Tô falando de dinheiro, paciente, trabalhar sob pressão, tem que aguentar. Tem gente que trabalha bem sob pressão, né? Tem gente que aguenta o tranco. Tem gente que trabalha melhor sob pressão, tem gente que trava quando está sob pressão. De momentos em momentos vai trabalhar sob pressão. Se você trabalha numa empresa americana, o fechamento financeiro, né? Ele é feito de trimestre em trimestre. Então a cada 3 meses tem um fechamento. E essa época do ano, essas épocas do ano, elas são malucas, porque os vendedores estão tentando fechar, bater meta, tá todo mundo correndo, tem que reportar número, tem que fechar as metas daquele período. Então é uma loucura nessa época, a pressão ela é muito grande para a empresa inteira. Talvez seja legal você não se importar trabalhar fora do horário. Foi um espetáculo, repercutiu muito bem, meu querido. Foi mesmo. Lindo. Que aí trabalha fora do horário. Porque é o que eu falei pra vocês. Trabalhar fora do horário, todo mundo trabalha, né? Em diferentes posições. Mas quando você trabalha fora do horário porque seu chefe mandou, é diferente de você trabalhar fora do horário porque você quer terminar seu projeto de pesquisa. Porque você tem alguma coisa para fazer que você se comprometeu, né? Quando o seu chefe está na sua cola mandando é uma coisa. Quando você faz uma coisa para você é outra. Então trabalhar fora de horário é bem comum também. Quem está bem, quem está ok em abandonar todo o seu conhecimento técnico-científico, porque é muito provável que se você quiser entrar numa empresa, e a gente vai falar isso depois em outros momentos, se você quiser entrar numa empresa, o seu conhecimento técnico ele vai ser o trampolim, ele vai ser sua porta de entrada. É lá que você vai... É com esse conhecimento, com o que você sabe, o que você vem estudando até agora, que possivelmente você vai conseguir uma entrada ali. E você pode ficar trabalhando com o seu conhecimento ou utilizando o seu conhecimento para atuar diretamente na sua posição. Mas, se você quiser evoluir dentro da empresa, muito provavelmente você vai fazer outras coisas. Você vai trabalhar conhecimento de administração, gerenciar pessoas, vai ter que trabalhar com marketing, vai trabalhar com outras coisas, com outras ferramentas e não mais com o seu conhecimento técnico. Então, aquilo que eu falo aqui nos nossos stories, se você tem a ambição de trabalhar numa empresa,
não tenha tanto amor ao seu conhecimento técnico assim. Lógico, valorize, você está estudando aqui para isso, né? Para você se destacar. Mas não tenha aquele apego, aquele amor pelo seu conhecimento técnico, porque em algum momento, cedo ou tarde, você vai precisar abandoná-lo, muito provavelmente. E você tem que estar disposto a aprender justamente novas habilidades, né? Porque você tá ali, vai atuar tecnicamente por um tempo, mas depois vai ter que aprender a gerir pessoas, vai ter que aprender finanças, marketing, vai ter que lidar com o ambiente corporativo, que não é o mesmo ambiente do mundo acadêmico. Então, você vai ter que aprender essas novas habilidades aí, além das habilidades não técnicas que são comuns aí para todas as áreas. Certo? Quem tem uma pergunta aí para mim? Ó, nós temos ainda alguns minutinhos. Não pode ter vaidade nem orgulho. É exatamente isso aí, Thaís. Exatamente isso aí, cara. Se tem um negócio que é nocivo em todos os ambientes, é a vaidade. Quantas pessoas... Por que vocês veem tantos orientadores e pesquisadores que não se falam aí dos seus departamentos, que são brigados entre eles? O orientado de um não pode falar nem com o orientado do outro muitas vezes. Orgulho. É por orgulho, é uma bobeira, é uma grande bobeira esse tipo de orgulho aí, não faz sentido. Isso fica evidente no mundo acadêmico porque não tem chefe, né? Aquelas pessoas, elas são independentes. Quando você está no mundo corporativo, isso existe do mesmo jeito. Ela talvez seja até pior, só que ela parece menos, ela é mais camuflada. Talvez seja até mais nocivo nesse ponto de vista, mas a vaidade e o orgulho são terríveis. E aí, alguém tem uma pergunta aí, algum comentário? Briga de egos, exatamente. Briga de egos, muito comum. Todos os lugares. O que o Murilo perguntou aqui? Pergunta séria da minha parte. Vamos ver o que o Murilo colocou. Não acredita que entre o mundo corporativo e o universo da pesquisa não haja uma troca de conhecimento em diferentes esferas e ambas contribuem com consciência? Com certeza absoluta, cara. Com certeza absoluta. Existe uma intersecção dos dois mundos aí. Intersecção, né? Dos dois mundos. Que... Nossa, quando eles se sobrepõem, quando isso acontece, é fantástico. O que acontece aqui no Brasil, essa sobreposição, ela é mais tímida. Fora do Brasil, ela é bem forte. Nos Estados Unidos, na Europa, ela é bem forte. Os pesquisadores, o mundo acadêmico, trabalhando em conjunto com as instituições privadas, com as empresas, para gerar alguma coisa, talvez para uma pesquisa, alguma coisa do tipo, desenvolver um produto. E isso, quando acontece, é um estouro. Aqui tem também isso, tem até bastante, mas é bem menos do que tem lá fora. Mas quando acontece, é só beleza. Vamos ver, sou aluno de Ciências Biológicas com ênfase em biotech, faço iniciação científica em zoologia. Acha que é possível encontrar emprego na área de biologia molecular mesmo não tendo feito iniciação? Com certeza. Rafa, com certeza você consegue um emprego. Eu conheço várias pessoas, eu conheço vendedores, amigos meus próximos que não têm formação em biológica, são administradores de empresa e trabalham na nossa área. E algumas habilidades elas sobrepõem o conhecimento técnico. Então, muitas vezes depende mais do seu perfil, de como você se porta, do valor que você gera ou pode gerar para a empresa é muito maior do que simplesmente o seu título, o seu conhecimento técnico, aquele carimbo que você recebeu de alguma instituição. Então, o título conta para entrar? Conta, ele tem sua importância? Tem, ele tem sua importância. Mas a manutenção da sua carreira e como você vai evoluir depende muito mais de você do que dos seus títulos, sem sombra de dúvida. Olha lá, ó, todo mundo tem experiência, cara, com orientador que briga, isso é normal, cara, todo lugar tem. Eu viajei, gente, eu não sem querer soar arrogante, mas eu viajei o Brasil inteiro dando treinamento e todo lugar é igualzinho, todo lugar é igualzinho. Quantas vezes eu fui fazer treinamento e tinha que fazer meio camuflado pro cara do lado não saber. Ô, galerinha, é o seguinte, o Instagram vai me derrubar daqui 19 segundos, então eu queria agradecer vocês, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Quem quiser mandar uma pergunta, algum comentário, algum depoimento, fica à vontade. Show de bola, obrigado mais uma vez e vão me mandando aí, amanhã tem a pesquisa. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Valeu, abraço, tchau!